tudo, eu considero que a lei mais importante que se vota no parlamento, numa Câmara Municipal, por exemplo, é a lei orçamentária. A lei orçamentária fixa a receita e autoriza a despesa. A lei orçamentária faz parte de um ciclo do processo orçamentário, que, no caso da União, às vezes varia a nomenclatura, é o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. Em Minas, o plano plurianual é chamado de PPAG, Plano Plurianual de Ação Governamental, como também na Prefeitura de Belo Horizonte. O plano plurianual é votado no primeiro ano de cada governo para que todos os projetos dos próximos 4 anos, todos os investimentos, todos os programas de custeio de duração continuada sejam aprovados pelo parlamento. É como o discurso de campanha ficar materializado num documento. Eu vou construir tal ponte, eu vou fazer tantas escolas, eu vou aumentar o atendimento nos postos de saúde para tantos atendimentos. Fiscalizar, votar, entender a lei do PPA é fundamental para que a gente possa acompanhar politicamente a prefeitura e cobrar, está sendo feito ou não está sendo feito. O segundo passo do processo orçamentário é a lei de diretrizes orçamentárias, que depois da aprovação da lei de responsabilidade fiscal, ela tem um papel destacado. Ela que fixa as metas fiscais, principalmente falando do governo federal, mas na LDO, todo ano se vota, no início do ano, nos meados do ano, ela prepara a lei orçamentária. O vereador tem condições na LDO, como nós fazemos aqui em Brasília, de ver quais as informações que ele precisa para votar a lei orçamentária. Nós temos aqui no Congresso Nacional um conjunto enorme de informações que os parlamentares têm acesso e podem entender melhor o funcionamento da máquina pública. E, por último, a lei orçamentária anual. Devemos levar em conta que nenhuma despesa pública pode ser efetivada sem que haja autorização do Congresso. Chama atenção, além da lei orçamentária, que algumas iniciativas, elas podem marcar a fisionomia de um parlamentar. Por exemplo, você aprova uma lei que diz respeito a determinada comunidade, ou às mulheres, ou à educação, aquilo marca o teu mandato. A lei, ela cumpre também um papel político, de demarcar uma opinião, de lutar por um interesse. Nós, do PDT, temos algumas leis recentemente aprovadas que a gente não faz a divulgação devida, né? Por exemplo, foi através da iniciativa do professor Cristóvão Buarque que nós tiramos a DRU da educação. A DRU, desvinculação de recursos da União, retirava 20% dos recursos vinculados à educação. Aumentou em 9 bilhões de reais a verba para a educação, por iniciativa do companheiro Cristóvão Buarque. Chama atenção a questão, o outro aspecto, a fiscalização. Não é correto dizer, se nós somos da base do governo, nós devemos subestimar, não devemos levantar muita força na fiscalização. Não é correto isso. Acho que a fiscalização é inerente ao Congresso, ao Legislativo. Hoje, quando há uma sobreposição do Executivo sobre o Legislativo, na minha opinião, mesmo que você defenda o prefeito, você tem que valorizar o Legislativo. Fiscalizar a ação governamental é uma obrigação e equivale à função de legislar. Fiscalizar o quê? Olha, fiscalizar, primeiro, se você se preocupa com a educação,
verificar a vinculação de recursos para a educação que a prefeitura é obrigada a ter, 25% dos impostos vinculados à manutenção e desenvolvimento do ensino, de fato é cumprida. A LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, fixa claramente o que é gasto em educação. Pagar aposentado, mesmo que seja aposentado da educação, não é válido ser feito com recursos da educação. Então, a saúde, a prefeitura tem de gastar 15% do seu orçamento de tributos e das transferências em saúde, em ações públicas de saúde. Em Minas Gerais não se cumpre isso. Pelo contrário, recursos de saúde que vêm como transferência da União para os estados, às vezes ficam no banco, gerando ganhos financeiros que depois são desviados para outras áreas e não para a saúde. Se inclui como gasto público em saúde, gasto com o hospital da Polícia Militar, é um gasto em saúde, mas não é um gasto público em saúde, porque a clientela é fechada. Hoje o executivo é obrigado a uma vez por ano ir às câmaras prestar contas do seu governo. O prefeito é obrigado a apresentar de 4 em 4 meses um relatório de gestão fiscal. É obrigado a apresentar um relatório resumido da execução orçamentária. Esses conjuntos de informação são necessários para que você compreenda como é que funciona a máquina pública, para onde está indo o dinheiro arrecadado dos impostos e a fiscalização da corrupção. Olha, o problema da corrupção tem causado um descrédito tão grande à atividade política, que às vezes se torna insuportável. Você ser candidato, ser xingado, pelo simples fato de você buscar uma representação. Todos aqui que passaram por eleição sabem disso, né? Pelo simples fato de buscar uma representação, o que é que você está querendo? Já entra com o olhar da desconfiança. Então nós do PDT, nós temos de buscar claramente ser também sem falso moralismo, sem vestir a roupa de catão da moralidade, mas ser rigoroso na questão de fiscalizar o dinheiro público. Nós temos acesso a vários sites que dizem quais foram os recursos que foram destinados à prefeitura. Tem o site Transparência Brasil, né, ligado à Controladoria Geral da União. Tem o site do Senado, tem o site da Câmara. O Senado é o Siga-me, o da Câmara é o Orçamento Brasil, que você, com o mínimo de informação, você verifica no teu município quais foram os recursos de transferência que vieram. Por último, eu queria falar um pouco da representação. Muitas vezes as pessoas criticam, não, mas o vereador, o deputado tem de ficar atendendo o pedido. É a função do parlamentar também isso, né? De buscar resolver um problema, de encaminhar uma reivindicação, de asfaltar uma rua. Isso eu chamo da representação social. Mas além dela, nós do PDT temos a obrigação de exercer uma representação política. Cada vereador do nosso partido, do PDT, ele tem de compreender que naquele espaço público, ele representa um partido que tem um legado, que tem bandeiras, que tem um programa. Por exemplo, né, os vereadores do PDT devem divulgar, através de discursos, de boletins, a luta pela semana de 40 horas. É uma bandeira do PDT, é uma bandeira que é do movimento sindical, mas o partido mais comprometido com essa bandeira é o PDT. A defesa da previdência social, a luta pelo fim do famigerado fator previdenciário, são bandeiras do nosso partido.
Um partido não se forma pelo número de vereadores que nós temos, pela influência nas prefeituras. Um partido se forma pelas bandeiras que ele levanta, capazes de empolgar a sociedade, né? A tradição política do PDT é a tradição vinculada ao trabalhismo, ao nacionalismo, à luta por uma nova sociedade, uma sociedade socialista. Então, é evidente que hoje o que se discute mais no trabalho parlamentar é essa questão da representação. Ocorrem distorções profundas. Cada deputado, cada senador tem direito a 12 milhões de reais de emendas orçamentárias. Então o mandato fica praticamente uma gerência desses fundos, né? Para onde é que vai esse dinheiro? Qual a prefeitura que eu atendo? Como é que eu voto de acordo com o que o governo quer? Porque se eu votar com a minha consciência, votar contra o governo, a verba não vai ser liberada. Então essas questões nós temos de buscar uma forma de superação. Esse tipo de representação distorce a função mais completa de um parlamentar. O PDT hoje tem tudo para se fortalecer, tem tudo. Alguns partidos que têm marca do trabalhismo também, que se vinculam ao movimento sindical, na hora do teste se transformaram em partido chapa branca, que tem medo de defender uma proposta que, defendendo os trabalhadores, que confronte com o governo, por que não, né? Mas eles tiveram medo. Hoje, nós temos do PDT um compromisso mais forte com essas questões do mundo do trabalho, do movimento sindical, dos direitos sociais, a luta em defesa da previdência pública, e vai ser essa marca que nós deveremos buscar definir claramente nesse processo eleitoral. Nós devemos ter um compromisso. Candidato do PDT é candidato ficha limpa. Candidato do PDT tem compromisso com as suas bandeiras e tem um comportamento compatível com os nossos líderes históricos. Aí está a história de Getúlio, de Brizola, que são histórias de políticos limpos. Essa também deve ser a marca do PDT. Muito obrigado.